Olá, boa noite, queridos e queridas. Estou entrando um pouco mais cedo hoje aqui com vocês. Porque ontem houve aquele episódio, né? Eu nem terminei de explicar direito o capítulo 2. Então hoje eu vou dar continuidade. E ontem vocês viram que eu comecei falando sobre a Rosa de Saron, não foi mesmo? Tô falando sobre a Rosa de Saron, mas não pude terminar como eu deveria, porque eu tive que receber um amigo aqui em casa, que veio me trazer algo pela providência do Senhor, tá certo? Pela providência de Deus. Então, eu gostaria muito que você entendesse essa situação e também se preparasse aí para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso estudo do capítulo 2. Vou dar continuidade aqui para procurar ser mais, mostrar melhor aqui, porque eu tive que encerrar na metade. Porque se fala muita coisa referente a esse capítulo, que é de grande importância, tá, gente? Eu já estou aqui com a Bíblia na mão, com a minha Bíblia aqui na mão, no capítulo 2 de Cantares, tá bom? Aqui, ó, capítulo 2. Eu não vou ler o capítulo todo de novo, eu vou direto na explicação que eu estava falando com vocês, tá bom? Mas eu gostaria que você, novo que está chegando, entendesse essa situação também. Se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas. Depois você vai lá numa mãozinha que está assim, aperta nela também, para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você está gostando do que eu venho trazer aqui, tá bom? Que são coisas muito relevantes, coisas boas, né? Que eu trago, uma palavra amiga para que vocês venham crescer também em fé, assim como eu faço todos os dias da minha vida, sabe? Eu procuro crescer na fé com Jesus, com Deus. Tantas coisas, tantos levantes acontecem que só Deus para cuidar da gente, não é mesmo? Só Ele para cuidar da gente. Não tem outro que possa nos resolver as nossas dificuldades, as nossas soluções. Ele sempre providencia algo, ele sempre manda alguém, ele sempre dá um jeito para que a gente venha superar aquilo que nós estamos passando, tá certo? Então, deixa eu falar com vocês. Para quem não me conhece, né, meu nome é Elizabeth Guilhermino. E eu estou todas as noites aqui, todos os dias, né, eu venho trazer uma palavra amiga. A gente se reúne aqui para falar sobre a palavra de Deus, daquilo que está na nossa Bíblia, né, para que a gente venha refletir melhor. E aí, então, aqui eu vou dar continuidade ao que eu estava falando ontem sobre a Rosa de Saron. Então, como é que eu vou dizer isso? Vamos começar lá pela rosa, né? O que é a Rosa de Saron? A Rosa, a Saron, vamos entender o que é Saron primeiro, né? Saron era uma região lá da Palestina, era uma região da Palestina, era uma terra, você entende? Era uma terra fértil e era uma terra muito produtiva, tudo que se plantava ali dava. E lá eles tinham plantação de flores, né? Então nasciam flores, tudo que é tipo de flores, flores exuberantes, flores exóticas, flores muito bonitas. Então por isso que o salmista ele descreve que a noiva era como uma rosa, né? E o noivo, então ele confirma que ela era o lírio entre as flores silvestres, você entende? Que eram vários tipos de flores. Então, era muito comum que lá na Palestina, né, lá no vale, lá, crescia, crescia muitas flores, de tudo que é tipo, né, crescia lá na Palestina. Mas, deixa eu falar uma outra coisa. O lírio dos vales citados lá naquela época, citado aqui na Bíblia, né?
não tem nada a ver com esse lírio que nós conhecemos aqui, que é uma flor branca, né? Aquela flor branquinha com formato de sino. Não, não tem nada a ver com esse. Aqui na história dos cânticos de Salomão, está se referindo a diversas espécies de lírios. Está falando de muitos lírios, você entende? Que pode ser comparado, ele pode ser comparado com várias coisas. E ele compara aqui no caso, na história, ele compara o lírio aos lábios da sua amada, você entende? Aos lábios da amada dele. Então, no capítulo que nós estamos, que é esse capítulo de número 2, né, que fala sobre eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales, nesse capítulo, Salomão quer mostrar para a gente que há um diálogo entre um casal. Você entende? Ali um diálogo entre um casal. É um casal ali conversando. O amado e a amada. Eles estão conversando sobre o que, Elizabeth? Estão conversando sobre um relacionamento, sobre a vida que poderia, no caso, ser a dois deles lá. Você entende? Então, tá se falando sobre o amor. Estão falando sobre o amor. Você entende? Que é a dádiva que Deus deixou nessa vida pra gente. Então, a amada, ela se declara de forma bem modesta, né? Se comparando como um lírio, como uma flor comum. Você entende? Uma flor comum. Ela estava se comparando. Mas o amado dela respondeu para ela que, ao contrário das outras mulheres que ele conhecia, né, das jovens que ele conhecia, que ele vivia rodeado de mulheres, né? Então, ao contrário de todas elas, ela é que se destacava para ele. Você entende? Havia um destaque como uma flor entre os espinhos para ele. Havia um destaque daquela amada, né, daquela mulher, entre todas as outras. Ele observava nela e via muitas, como é que eu vou falar? Muitas coisas boas nela. A palavra me fugiu agora. Ele via nela muitas coisas boas. Então, o amado, ele respondeu que, ao contrário das outras mulheres, né, que ela era a flor que estava ali no meio daqueles espinhos, né, que ela estava, que ela, para ele, era a mais bela dentre todas as outras, que a amada dele superava todas as outras mulheres que estavam ao redor dele, você entende? Ele olhava para ela e via que ela trazia muita coisa diferente, além de generosidade, de ser uma mulher trabalhadora, né, trabalhadeira, ela trazia coisas diferentes de dentro para fora. Você entende? Ela era uma mulher nobre. Então, ontem, quando eu falei quando eu falei para vocês que não proferissem palavras negativas, eu quis dizer que vocês não podem proferir para os seus amados, né, para o seu marido, seu noivo, sua noiva, sua namorada, palavras de maldição, como por exemplo, às vezes tem uma discussãozinha, aí você diz assim, não aguento mais fulano de tal, não aguento mais, vou deixar ele, vou me separar dele, você entende? Então, tem mulheres ou homens que falam assim, nossa, mas você é burro, você é muito burra, você não me entende, meu Deus do céu, quero me livrar desta mulher ou deste homem. Aí fala o nome da pessoa, você entende? Então, não diga isso, porque eu sei que no momento assim que a gente está no momento de indignação, no momento de raiva, né? A gente às vezes não pensa o que faz nem o que fala. E a gente precisa ter controle sobre isso. Você não vê... você nem percebe, nem vê o que você fala, você entende? Então você tem que se policiar, procurar ser mais prudente no que você for falar, você entende? A pessoa tem que ser prudente no que ela for falar. Procure proferir sempre coisas boas, palavras boas,
você entende? Proferir bênçãos, por exemplo, ai, o meu marido é um amor, eu amo meu marido, nós somos muito felizes, eu quero estar sempre do lado do meu amor, do meu amado, que é o meu marido, fulano de tal, do meu noivo, da minha noiva. Ele é uma bênção na minha vida, eu sou bênção para ele, nós somos um casal muito abençoados, e assim por diante. Então, ministre amor, ministre a palavra de Deus, fale de Deus, né? Quando tiver problema, assim, epa, não podemos brigar. Vamos conversar outra coisa? Vamos pegar na palavra de Deus? Vamos procurar ver o que está acontecendo com a gente? Tá certo que sempre acontecem algumas coisas, mas o casal tem que se policiar, procurar se manter em sintonia, junto à palavra de Deus, de forma, assim, quando você evita falar palavras de maldição, negativo, evita briga, você está se mostrando constantemente que você é um ser humano de amor, porque que você é um ser que revela em você o próprio Deus, você entende? Que revela em você o próprio Deus, que você tem prazer de resolver todas as coisas de forma agradável, né? De forma mais branda, né? Então, você está mostrando que o prazer está em Deus, não nas discussões, nas brigas, nos desaforos, nas palavras de maldição, você entende? Por isso, nós temos que ter prazer em tudo. Por exemplo, nós não temos prazer em comer, nós temos prazer em comer, não é mesmo? Então, aí você se pergunta, o que tem a ver isso, Beth? Você está falando do prazer de um homem e mulher, de estar com um homem e mulher, e o prazer, agora você fala no prazer em comer? Eu falo, por quê? Por que nós comemos? Por quê? Qual o prazer que tem em comer? Nós comemos para quê? Para a gente se fortalecer, para fortalecer o nosso corpo e também para que a gente possa ganhar saúde, não é isso aí? Não é? Pensa, para que nós nos alimentamos? Estamos com fome, então a gente vai se alimentar de coisas que vai fortalecer o nosso corpo, a nossa alma e vai nos trazer saúde. A mesma coisa quando se fala assim, porque nós temos que tirar tempo também para que a gente descanse. Por exemplo, a gente pode descansar só no dormir, no deitar e dormir, não fazer nada. Não. Descansar indo, por exemplo, fazer passeios diferentes, né? Ir num parque, por exemplo, os rapazes e as moças que estão namorando, né? Ir num parque, ou ir num cinema, ou ir num shopping, ir numa festa de amigos, para que as coisas venham se tornar mais alegres. Então, quando nós temos prazer nas coisas da vida, prazer em comer, prazer em tirar tempo para o nosso descanso, nós estamos trazendo alegria também para a nossa alma, não é mesmo? Precisamos trazer alegria para a nossa alma. Não é só aquela tensão de trabalho, a tensão de coisas de grande responsabilidade. Nós precisamos de dar tempo para o descanso, para se distrair também. Então, quando se fala assim também, mas Elizabeth, a gente está falando sobre uma parte de amor, a gente está falando sobre parte erótica, né, sobre o prazer. Então, o prazer do sexo. Qual o prazer do sexo? Você sabe qual é o prazer? Por que fazemos sexo? Por que o sexo é, na verdade, um ato sublime, um ato de amor muito, muito eficaz para o nosso corpo, para o nosso organismo? Eu vou responder para vocês. O sexo, para mim, ao meu ver, ele é para embelezar cada vez mais o amor, embelezar e garantir a continuidade
da nossa espécie, da espécie humana, né? Nesse caso aqui, estamos falando dos humanos, mas pode ser de outras espécies, animais, vegetais, né? Das flores, todos têm um modo de reprodução. Então, o sexo para a gente é para nos embelezar cada vez mais o amor, você entende? Por isso que aqui na Bíblia, desde a gente vem falando sempre do prazer em amar, de ser generoso, de ser gracioso, apesar de tantas coisas que aconteceram no passado, né, tantas dificuldades, tantos problemas, o amor sempre prevaleceu. Foi isso que Deus deixou. Então, o prazer nas coisas, o prazer de comer, por exemplo, né? O prazer de fazer sexo, tudo isso vem de Deus. Por quê? Senão, não haveria esse livro de cânticos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Salomão não viria aqui contar essa história de amor, né? Uma história de um amado para uma amada, né? E tantos outros conhecimentos que relata aqui na palavra de Deus. Porque, na verdade, não há como falar de Deus sem falar de amor, não é mesmo? Não tem como falar de Deus sem falar de amor. Eu vi uma entrevista uma vez que o Papa, esqueci o nome do Papa, é um outro Papa aí que já passou, foram tantos, não é mesmo? Que ele dizia que o prazer estava em comer e em fazer sexo, né? Porque o sexo, o comer e o sexo vem de Deus. Vem de Deus, você entende? Não é pecado, desde que você faça ele no momento certo, na hora certa, depois do matrimônio, você entende? Então, eu vejo isso como normal, porque senão não teria na Bíblia. Não teria na Bíblia, não estaria na Bíblia essa história desse livro, né? De falar de um livro erótico, que é o Cântico dos Cânticos, que está lá também no Antigo Testamento. Então, é o único poema que diz, né? Eu li, é o único poema das Escrituras que celebra o amor sexual. Você entende? Se você buscar na palavra, lá pesquisar, né? For pesquisar lá professor. Ai, meu Deus, como é que é o nome do professor? Se for pesquisar lá, procurar falar sobre o amor, então ele vai mostrar para você uma universidade onde tinha um professor lá na Califórnia, que ele falava dos amantes, que ele falava que os amantes se elogiavam um ao outro e havia desejo um pelo outro. Então, havia um convite mútuo entre o casal, você entende? Convite mútuo, porque não há como falar de Deus sem falar do amor erótico, do amor verdadeiro, porque Deus é amor, não é mesmo? Então, Salomão, ele escreveu esse livro de cantares, assim, com uns 1000 e pouco, sei lá, falando muitas coisas, e também Salomão falou muitos provérbios, você entende? Então eu vim aqui para explicar isso para vocês. Não deixem de ler a palavra de Deus, de procurar entender o que Salomão estava querendo passar em relação ao amado, em relação ao homem e à mulher, ao amado em si, você entende? Então é necessário que se coloque sempre Deus. Deus tem que estar no meio de nós, tem que estar no meio do casal. Como eu aprendi também na Igreja Universal que existe eu esqueci agora, que existe oh meu Deus, a palavra me fugiu, de 3 cordas. Existe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é você, o seu amado, mas Deus ali no meio.
Você entende? É porque agora me fugiu a palavra. Então, vejam bem que o prazer está em estar com Deus, em saber que Deus está sempre no meio de nós. Porque não há, gente, não há mesmo como falar de Deus sem falar de amor, sem falar de generosidade, sem falar de compaixão, sem falar de misericórdia, não é mesmo? Não há como falar de Deus sem falar isso. Então Deus é o amor, é Ele que exala, é Ele que deixou esse perfume, né, para toda a terra, para toda a humanidade. Então amanhã eu venho falando com vocês, vou voltar amanhã, para dar continuidade aqui no capítulo 3, porque eu queria terminar o que eu comecei, né, ontem e não deu, porque chegou o rapaz aqui para trazer uma providência para mim. Glórias a Deus, estou muito agradecida ao Senhor que tocou no coração daquela pessoa e fez com que a pessoa viesse aqui me ajudar. Então, glórias a Deus por isso, não é mesmo? Então, amanhã eu venho dar continuidade aqui falando com vocês sobre à noite, né, lá no bosque, lá onde Salomão viu, lá e conta-nos coisas, tá bom? No capítulo 3. Amanhã eu venho dar continuidade. Boa noite para vocês e até amanhã. Não esqueçam de orar, de dar continuidade às orações, mantenha-se constantemente na presença de Deus, tá bom? Porque só Ele é o amor para nossas vidas. Ele é a nossa única esperança, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã. Tchau.